A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Ela é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Nesta lição, nós vamos estudar a natureza das promessas divinas feitas à Igreja. Também estudaremos as promessas feitas à Igreja propriamente ditas. E por último, estudaremos também nesta lição as condições para viver cada uma destas promessas. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino Sem Fronteira. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou para ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Chegamos à terceira lição desta revista maravilhosa, onde nós temos sido convidados a confiar no Senhor, o Senhor que nos fez promessas, porque Ele é fiel para cumpri-las. Tivemos a aula inaugural sobre as promessas de Deus, a segunda aula na semana passada sobre as promessas de Deus a Israel, e na aula de hoje nós vamos estudar as promessas de Deus para a Igreja. Aqui em cima nós temos os textos bíblicos que nós vamos fazer a leitura juntos e temos também os 3 tópicos da nossa aula de hoje. Primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a Igreja. Segundo tópico, as promessas de Deus para a Igreja. E terceiro e último tópico, condições para viver as promessas de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Mateus 16 e o versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seguimos agora com a nossa verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, promessas de poder e glorificação final do nosso corpo. Com esta lição, queridos irmãos, nós temos 3 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Segundo objetivo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E terceiro objetivo, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Façamos agora a leitura do texto bíblico e logo após, então, vamos começar a tecer os comentários da nossa lição de hoje. Mateus 28, versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Na continuação, Marcos 16, versículo 15 até o 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora Atos capítulo 1, versículo 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Queridos irmãos, eu considero de suma importância, neste momento inicial, nós fazermos memória do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele foi capaz de pagar
para instituir a sua igreja. Bem como nós também não podemos esquecer a nossa missão como embaixadores, representantes de Deus na terra. Ao pensar nisso, nós temos que concluir que é preciso honrar tamanho empreendimento, investimento e preço pago pelo nosso Senhor Jesus. Sempre quando eu faço esta memória, eu me sinto no débito com Deus. Vem sobre mim uma vontade de me doar, de me gastar um pouco mais no seu reino. Eu acredito que este é um sentimento glorioso e maravilhoso que todos nós devemos comungar. Cristo pagou um alto preço por nós. A atitude de quem não rejeita tão grande salvação, mas pelo contrário, valoriza a salvação que recebeu, penso eu que é uma atitude de disposição para fazer alguma coisa em prol dele e da sua obra. Nós precisamos estar posicionados desta maneira até que ele venha. Primeiro tópico da nossa lição, nós temos a natureza da promessa de Deus para a igreja. O primeiro subtópico diz a promessa de sinais sobrenaturais. Vamos começar primeiro falando sobre Mateus 28, versículo 18 ao 20, que é quando a palavra de Deus nos revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo. Após a sua ressurreição, ele se reuniu com aproximadamente 500 discípulos e ali passou a eles algumas diretivas, que nós podemos resumir aqui em 3 palavras. São elas a palavra ide, a palavra ensine e a palavra batize. Aqui está revelada a grande comissão da igreja. Não cumprir com esta grande missão dada por Cristo é falhar com o propósito da sua existência. Temos que entender que Cristo estabeleceu a sua igreja com o propósito de, por intermédio dela, alcançar os perdidos. Então a igreja, ela vai, o ide, a igreja, ela ensina, e a igreja, então, com aqueles que de bom grado receberam a palavra, creram no Senhor Jesus, a igreja os batiza, confirmando assim publicamente a fé dos tais. Em Marcos 16, que é o texto paralelo, nós temos a promessa dos sinais sobrenaturais, que viriam justamente para confirmar a obra da grande comissão. Logo, a igreja que atenta para estes princípios e atende a estas ordenanças divinas, ela também receberá estes sinais como uma confirmação da autenticidade do seu trabalho. Estes sinais, queridos irmãos, eles refletem a ação do reino de Deus. Eles manifestam o reino de Deus na terra. Portanto, esta primeira promessa que nós temos aqui, a promessa dos sinais sobrenaturais que Deus fez à sua igreja, ela é uma promessa que confirma, que testifica a igreja, que está atendendo os requisitos da grande comissão. Eu trago um ponto aqui para nós aprofundarmos ainda mais o entendimento. Eu lembro-me quando Jesus enviou os discípulos, eles foram, pregaram e ali aconteceu muitos sinais. Ao voltar, eles começaram a relatar a Jesus as maravilhas, os sinais, e disseram os discípulos a Jesus: até os demônios se nos sujeitam. E então Jesus responde aos seus discípulos que estavam maravilhados com tudo aquilo que eles estavam vendo. É lícito que a alegria pelos sinais, pelas manifestações, pelo poder de Deus, pelo reino de Deus em ação, mas alegrai-vos antes por terem o vosso nome escrito no livro da vida. Nesta resposta de Jesus, nós podemos aprender que a nossa principal alegria, principal motivação no fazer a sua obra não deve ser os sinais. Os sinais vêm para confirmar a grande comissão, que estamos alinhados
ao propósito, ao projeto de Deus, mas eles não podem ser a coisa principal. O que nos move, o que mais nos motiva a fazer a sua obra, deve ser a salvação das almas. Percebamos nesta passagem bíblica que Jesus pôs em ordem as coisas. A salvação está em primeiro lugar e depois os sinais. Permita que esta palavra trabalhe em você e te examine agora. Será que a tua principal motivação, a tua principal alegria no fazer a obra é a salvação, ou o foco principal já está sendo as operações divinas? Ah, mas isso não é tão relevante, isso não é tão importante, não tem por que falar, são tudo coisas que Deus faz. Tudo bem você não concordar, mas entenda, isso não sou eu que estou colocando. Foi Jesus que pegou os discípulos maravilhados com sinais, com milagres, com demônio que sai e disse: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. No segundo subtópico, nós temos a promessa de revestimento de poder. Em Atos, no capítulo 1, o Senhor Jesus faz esta promessa de uma capacitação espiritual, de um revestimento de poder, que era o batismo no Espírito Santo. São termos intercambiáveis: batismo no Espírito, revestimento de poder, capacitação espiritual. Em Atos 1, o Senhor faz esta promessa. E no texto bíblico, irmãos, nós temos já também incluso o propósito pelo qual Deus iria enviar esta capacitação, esse revestimento de poder. E o propósito era proclamar o Evangelho de Cristo. O versículo 8 diz: e recebereis a virtude, o poder do Espírito, e ser-me-eis testemunhas. Veja que sim, ele promete o poder, mas já dá a finalidade para o qual este poder seria usado, que era poder para proclamar o Evangelho. Uma geração se levanta hoje em dia querendo poder, querendo revestimento, querendo mais de Deus, mas não demonstra qualquer sentimento, qualquer paixão pela pregação do Evangelho. E eu fico a pensar, para quais motivos, para quais outros motivos alguém vai querer poder, se não para cumprir o propósito de Deus revelado aqui em Atos 1? Será que alguém poderia querer poder de Deus para algum outro fim? Lembramos-nos de Simão, que vendo os apóstolos, Pedro e companhia, impondo as suas mãos sobre os convertidos, e estes recebendo o Espírito Santo, falando em novas línguas e até mesmo profetizando, o Simão olhou para aquilo e se impressionou demais. Se aproximou de Pedro, se aproximou dos apóstolos e ofereceu dinheiro para poder receber daquele poder. Eu imagino que ele começou a observar e disse: ah, esse poder na minha vida. Se fosse hoje, quem sabe ele ia pensar quantos seguidores eu ia ter, quantos bajuladores iriam estar na minha volta, o quão destacado seria o meu nome. Com esse exemplo bíblico, eu quero fazer os irmãos pensar que é possível sim nós buscarmos, querermos este poder, mas sem termos a motivação certa, sem estarmos alinhados ao propósito de Deus. E considerando isso, eu me dirijo agora aos sinceros servos de Deus, às sinceras servas de Deus. Deus tem poder para depositar sobre a vida de quem quer fazer alguma coisa pela expansão do reino de Deus. Mas Deus não tem poder para vaidoso, para glamouroso, para quem espreita usar as coisas espirituais para os seus interesses pessoais e carnais. O pastor Elinaldo, ele acrescenta num comentário brilhante que esta capacitação do Espírito, que nós já falamos, que é o mesmo que revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, ela nos forja como testemunhas de Cristo. E isto na nossa família, no nosso bairro, cidade e nação. Assim como o poder de Deus é ilimitado, Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso.
Quem sou eu para delimitar a ação de Deus através da tua vida? O que eu tenho a te dizer é uma coisa: você será um no reino antes do revestimento de poder, e você será outro no reino depois do revestimento de poder. Uma será a tua influência antes e outra será a tua influência depois. Creia nesta promessa divina e viva esta promessa divina, a promessa do revestimento de poder. E seja você uma testemunha eficaz do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós estamos aqui nesta segunda parte do tópico 1, falando sobre a promessa do revestimento de poder, que vem como uma capacitação para a evangelização. A primeira promessa que temos, sinais sobrenaturais, é para a confirmação da obra. E a segunda promessa, que é o revestimento de poder, é para impulsionar e alavancar a evangelização. Seremos por Deus revestidos para que o reino cresça, e não seremos por Deus revestidos para que o nosso ego cresça. É crescimento do reino e não crescimento do ego. Seja como Pedro, o apóstolo, e não como Simão, o mágico. No último subtópico desta primeira parte, nós temos promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, meus irmãos, Cristo forjou a sua igreja espiritualmente, de modo que nós podemos dizer que a igreja, ela é na terra o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. As promessas para a igreja feitas por Cristo também, de igual forma, são espirituais. Por isso que nós temos aqui, no primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. E a natureza da promessa de Deus para a igreja, que é uma instituição espiritual, também é espiritual. São promessas espirituais para uma instituição espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja no Novo Testamento. Em Mateus 16, 18, ele diz: edificarei a minha igreja. A palavra grega que aparece aqui é a palavra eclésia, que significa chamados para fora. Esse termo, irmãos, remonta a uma reunião de pessoas, uma assembleia que foi chamada do mundo para participar ativamente do reino de Deus. É chamada de lá para cá. Essa é a igreja espiritual de Cristo. Este é o corpo místico de Cristo na terra. Logo, meus irmãos, eu participo desta igreja, primeiro, se os tentáculos do mundo não me prendem mais. Eu fui tirado de lá. Eu fui chamado de lá. De lá eu já saí. E segundo, eu participo desta igreja, sou membro desta igreja, porque membro. Porque eu não posso dizer que eu sou o corpo, eu sou a igreja, batendo meu peito. Eu sou um membro que, junto com outros membros, juntos formamos o corpo. E o corpo é que é a igreja. Então, segundo, eu participo desta igreja, sou um membro desta igreja que tem uma natureza espiritual. Se eu sair do mundo, se os tentáculos do mundo não me prendem mais, e também se eu sou ativo no reino de Deus. Você está ativo? Você está ativa na obra do reino de Deus? Pare e reflita agora comigo. As ataduras do mundo ainda te prendem ou você já está livre? Você faz parte desta igreja? Queridos irmãos, para sermos de fato pertencentes a esta igreja que é espiritual, nós precisamos estar separados do mundo e conectados com o reino de Deus. Caso contrário, nós só seremos membros, participantes da igreja física, instituição física.
e não da igreja espiritual. Seremos como aquela vara lá de João 15, que por fora parece que está ligada na videira, mas não recebe a seiva, não recebe a vida, e por conta disso não consegue gerar fruto. Vive só uma aparência, só uma superficialidade. Não tem a vida que emana da pessoa de Jesus. É membro da igreja dos homens, mas não é membro da igreja de Cristo. Sobre esta igreja que é espiritual, uma instituição espiritual, o Novo Testamento traz alguns nomes. Entre eles, esta igreja é chamada de Corpo de Cristo. Colossenses 1, versículo 24. É chamada também na Bíblia de o Templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16. Também em Efésios 5, 25, é chamada de a Noiva de Cristo. E tem vários outros nomes também, como por exemplo, Rebanho de Deus. Todos estes nomes falam de intimidade, falam de vivência, falam de propriedade de Deus. E é para esta igreja que o Senhor fez promessas. Escute bem isso. A igreja, irmãos, ela é muito mais do que um CNPJ. A igreja é muito mais do que uma placa. É muito mais do que uma estrutura. Ela é uma instituição espiritual. E pega essa. Deus não tem promessas na Bíblia para instituição física. Deus tem promessas na Bíblia para instituição espiritual. São promessas espirituais para uma instituição espiritual. Portanto, é só sendo a igreja nestes moldes que você poderá viver estas promessas. Não, porque eu congrego na igreja há 30 anos. Isso não vale nada. Não, porque a minha carteira está amarelada, a minha carteirinha de membro. Isso não vale nada. Agora, se a seiva está fluindo na tua vida, se você está livre dos tentáculos do mundo e ativo no reino de Deus, mantendo comunhão com o cabeça da igreja, aí sim, estas promessas são para você. Segundo tópico, meus irmãos, nós vamos falar agora sobre as promessas propriamente ditas. E a primeira delas é chave de carro. Segundo, chave de casa. Não, essa aí não tem. Tem uma turma de pregador e até pastor pensando que Deus é um tipo de chaveiro. Então, dele entregar a chave para todo mundo. O certo é estas pessoas cobrarem deste personagem. E eu aconselho você que está ouvindo esta aula, que você recebeu uma profetada dessa, um revelamento deste, você estava ganhando muitas chaves, né? E ele diz que viu, que sonhou. Cobra dele, pede para ele. Logicamente eu estou a falar de uma coisa que todo mundo se agrada. Quem não gostaria de ganhar uma chave, ganhar um carro, ganhar uma casa? Mas nós temos que manter a nossa mente, o nosso coração de uma maneira preservada, protegida de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus e das suas genuínas promessas e seus genuínos propósitos. Eu te asseguro, querido irmão, irmã, que as promessas que Deus nos fez na Bíblia, elas são muito maiores e melhores do que estas promessas feitas por homens levianos. Pegue esse aviso de Deus e seja prudente. Lembre-se que quem ofereceu riquezas, quem ofereceu glória, quem ofereceu fama, lá no deserto, em Mateus capítulo 4, não foi Deus, mas foi o diabo. E este tem sido o meio pelo qual ele tem conseguido enredar e iludir muitos fiéis. Você está aqui para aprender a não ser enganado. Quais são as promessas de Deus? Primeiro tópico, promessa de vida eterna. É a promessa da salvação em Jesus. E esta promessa, meus irmãos, é simplesmente para todo aquele que crê. Veja a fé sendo exaltada mais uma vez. Este ponto, a gente está falando de promessa e sempre toca em fé, em crer, em confiar. Conforme nós vamos estudando, semana após semana, batendo nessa tecla, você vai ter isso decorado dentro do teu HD. Sem fé nós não vivemos as promessas. É preciso crer naquilo que Deus falou. E enfatizamos aqui
A fé é somente a fé. Não é a fé e mais uma obra. É somente a fé, sola fide. A fé é suficiente. Mediante a fé, portanto, o salvo agora, ele torna-se membro do corpo de Cristo e pertencente à igreja do Deus vivo. Vejamos alguns textos bíblicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Segundo subtópico desta segunda parte, a promessa de poder. Temos aqui uma conexão com o primeiro tópico, onde falamos do revestimento de poder. E nós vemos aqui que, uma vez salvo em Cristo, temos sobre nós esta gloriosa promessa de um revestimento de poder do alto, para então sermos instrumentos vivos de Deus. Eu quero pontuar com você esta primeira parte. Uma vez salvo em Cristo. Esta parte foi muito bem colocada aqui em nossa revista. Por quê? Porque o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, não é algo para ímpios. Não é uma coisa que quem vive na prática do pecado, sem qualquer compromisso com o reino de Deus na terra, irá receber. Esta é uma promessa exclusiva para os salvos. É uma promessa exclusiva para a igreja. São os salvos, é a igreja que será capacitada em poder para fazer a sua obra. E não aqueles que não têm qualquer interesse pelas coisas de Deus ou expansão do reino de Deus. Esta promessa, como nós já falamos, foi feita em Atos capítulo 1. Também temos o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49. A promessa foi feita ali. E o cumprimento dela veio em Atos capítulo 2, na igreja primitiva. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos os que creram no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Todos os presentes foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, revestidos do poder de Deus, e a primeira pregação desta igreja, agora cheia do poder de Deus, trouxe como resultado 3.000 almas. Eu acabei de afirmar que a promessa foi feita no capítulo 1 e cumprida no capítulo 2. E alguém pode aqui entrar em luta comigo, mas então acabou? Não vai sobrar nada para mim? Eu tenho uma resposta que vai alegrar o teu coração agora. A promessa, sim, cumpriu-se em Atos 2, mas de uma forma parcial. Ela não se findou. Esta mesma promessa, irmãos, ela se estende. O Deus que revestiu a igreja primitiva com poder, que batizou-os com o Espírito Santo, que capacitou-os para a proclamação do Evangelho, recebe essa boa notícia, essa palavra de Deus. Ele continua fazendo do mesmo jeito e continuará até o arrebatamento da igreja. Olha o discurso de Pedro em Atos 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Se você é a igreja, se você crê, se você entender que esta promessa abraça a todos, se houver em você um desejo de proclamar o Evangelho, de fazer alguma coisa, receba de Deus agora o batismo no Espírito Santo. O Senhor te batiza hoje e te prepara hoje em poder para ser o seu instrumento na terra. A terceira promessa do tópico 2 que nós temos como proposta na aula de hoje é a promessa da glorificação do nosso corpo. Você já imaginou esse negócio, irmãos? Receberemos
um corpo que não pode morrer, um corpo que não pode perecer, um corpo que não vai sofrer com as mazelas que nós sofremos no nosso corpo atual. Esse corpo glorificado, prometido por Jesus à igreja, é um corpo que não sente dor, é um corpo que não sente frio, é um corpo que não sente calor, é um corpo que não enferma, não adoece. Oh, bendito seja Deus! E quando esta promessa vai acontecer? Esta promessa se cumprirá na vida da igreja no dia do arrebatamento da igreja. De uma forma muito rápida, como que num abrir e no piscar de olhos, nós teremos o nosso corpo transformado num corpo glorificado. Paulo fala sobre isso aos Coríntios na sua primeira epístola, no capítulo 15, versículo 50 em diante. O mortal se revestirá do imortal, o corruptível se revestirá do incorruptível. E o glorioso cântico que cantaremos subindo ao encontro do nosso Senhor será mais ou menos assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? O apóstolo João também nos informa que ao recebermos este corpo glorificado, nós seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus. E assim como ele é, nós o veremos. Capítulo 3 da primeira epístola de João, versículo de número 2. Encerramos este tópico com 3 promessas gloriosas: a promessa da vida eterna, a promessa de poder e a promessa da glorificação do corpo. Você consegue dar glória a Deus por estas promessas? Elas são maravilhosas demais. E eu tenho certeza que você já está radiante na presença de Deus. E nem precisa de promessa de chave de carro ou de chave de casa, não é verdade? Terceiro tópico da nossa aula de hoje: condições para viver as promessas de Deus. A primeira condição que nós temos é a condição chamada fé. É preciso crer. Todos nós fazemos bem para nós mesmos crendo, porque crendo, irmãos, nós vamos receber as promessas de Deus. Crer é a condição indispensável para poder viver o cumprimento das promessas de Deus. Se crer, vamos viver. Se crer, vamos receber. Eu digo isso porque tem uma série de pessoas que vivem correndo atrás de milagreiros, vivem correndo atrás de profetas, buscando uma bênção, uma revelação ou um milagre. Eu diria que muitos líderes têm a sua parcela de culpa quando, ao anunciar os seus eventos, suas campanhas, seus trabalhos, também colocam trechos de pessoas, por exemplo, derrubando outros, ou um dente de ouro, enfim. Eles usam essas experiências como o marketing, como a divulgação do trabalho da sua igreja. E isto fomenta, isto favorece cada vez mais a busca desenfreada dos crentes por esse tipo de coisa. E o que a Bíblia ensina, irmãos, é completamente diferente. Não é o crente que vai correndo atrás dos sinais, correndo atrás dos milagres, mas, disse Jesus, estes sinais é que seguirão os que creem. A partir do momento que, como servo de Deus, serva de Deus, aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, nos alinhamos às condições por Ele estabelecidas, não precisamos mais atravessar fronteira atrás de milagreiro, atrás de milagre. É os sinais que passam a nos seguir. Estamos no primeiro subtópico, é preciso crer. Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele duvidou, ele não acreditou. Não, meus irmãos, ele creu, ele perseverou na sua fé. A fé é indispensável para receber, para viver as promessas de Deus. Veja, primeiro, os sinais seguem aqueles que creem. Veja, segundo, Abraão creu e perseverou na fé. Nestes últimos dias, mais do que nunca, nós precisamos de uma injeção de ânimo. Nós precisamos ser reanimados e fortalecidos na fé
para voltarmos a crer em Deus e crermos em cada uma de suas promessas. Até porque, meus irmãos, nós não temos motivo algum para duvidarmos da fidelidade do nosso Deus. Alguma vez ele falou e não cumpriu? Alguma vez ele deixou a desejar com você? Falhou com você? É claro que não. Por isso não duvide das promessas de Deus. Seja animado, fortalecido na fé agora. Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. A segunda condição que nós temos aqui é preciso ser fiel. Irmãos, esta palavrinha aqui, fiel, ela é o mesmo que confiável. Um fiel é alguém digno de confiança. Será que nós somos isso para o nosso Deus? Será que Deus pode contar conosco? O Clésio é firme, mesmo diante do cenário que for, da pessoa que for, eu sei que eu posso contar com ele, eu sei que eu posso contar com ela. Será que isso acontece na nossa vida? Somos verdadeiramente fiéis? Ou a nossa, entre aspas, fidelidade depende de fatores externos? Ah, se eu estiver sob pressão, se isso me prejudicar, me complicar, quem sabe me fazer perder algum benefício na minha vida secular, na minha vida profissional, ou quem sabe até mesmo na minha vida ministerial. Aí depende. Eu tenho uma postura de acordo ao meu ambiente, ao que para mim será mais proveitoso. Nós precisamos ser fiéis, dignos de confiança, que tenhamos a nossa coragem, que afugentemos de nós toda a timidez, toda a covardia, e tenhamos nós um espírito inabalável, um espírito reto, íntegro na presença de Deus. Para receber as promessas de Deus, fidelidade, honestidade e integridade são palavras-chave. Não se iluda com esse evangelho falsificado, essa mensagem falsificada que estão anunciando por aí, dizendo que não precisa ter compromisso com Deus, não precisa se comprometer com a palavra, ser fiel, e que independente de tudo, Deus faz do mesmo jeito. Abençoa profano, abençoa infiel, abençoa ímpio. Deus tem bênção para dar. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. Imagine você, o homem, a mulher, não é fiel a Deus, não é fiel nos negócios, não é fiel na família, criação dos filhos, exortação, admoestação, dando exemplo, não é fiel no casamento, não é fiel no seu trabalho, não é fiel ao seu patrão, ou se é patrão, não é fiel no tratamento dos seus funcionários. É uma vida de infidelidade, é uma história, um rastro de infidelidade. Pega auxílio que não é para pegar, sonega imposto, vende o voto. Tivemos eleição semana passada. É todo atravessado e quer ser abençoado por Deus, meu filho. Como diz um pastor amigo meu, neca de pitibiribas. Para receber e viver as promessas de Deus, a condição é ser fiel. Na Bíblia temos alguns exemplos de homens que foram fiéis. Temos o Jó, temos também o Daniel, ambos no Antigo Testamento. Temos o Paulo no Novo Testamento agora. Temos vários homens na Bíblia que foram exemplos de fidelidade. Ah, mas a carne é fraca, a gente não consegue, não dá, é impossível ser fiel. Para com essa conversa. Assume a tua responsabilidade como servo de Deus e seja fiel ao teu Deus. E grandes bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida. E eu tenho mais uma palavra aqui neste ponto. Que Deus é fiel, irmãos. O mundo já está careca de saber. Todo mundo sabe que Deus é fiel. Agora, o que o mundo precisa ver, o que o mundo precisa constatar é a fidelidade da igreja. É a minha fidelidade, é a tua fidelidade. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Mas fiel não a nós, fiel à sua palavra. Agora, se nós formos fiéis, nós tivermos comprometimento com Deus, então Deus será fiel à sua palavra. E se a sua palavra aprova a nossa vida, a sua fidelidade em forma de bênção, em forma de cumprimento de promessa, será derramada sobre as nossas vidas também.
Último subtópico da nossa terceira parte da nossa lição: é preciso obedecer a Deus. O alfabeto que nós conhecemos muito bem é A, B, C, D, E, F e por aí vai. Mas o alfabeto de Deus, ele tem 4 letras apenas. São elas O, B, D, C. É preciso obedecer a Deus. Na Bíblia nós vemos a natureza ouvindo a voz de Deus e obedecendo a Deus. Em vários registros bíblicos, o vento, até mesmo o mar, Deus falou com eles e eles obedeceram. Os animais, de igual forma, ouvem a voz de Deus e também o obedecem. O grande peixe ouviu e obedeceu. A jumenta também ouviu a voz de Deus. O urubu, que levou comida para o profeta Elias, ouviu e obedeceu a voz de Deus. Tinha que pegar a carne fresca, o animal acostumado a comer carne podre, tinha que pegar a carne fresca, trazer na boquinha para o profeta e não podia comer. E o bichinho obedeceu. Agora, o homem ouve a voz de Deus e na maioria das vezes não quer obedecer. Lembramos-nos de Jonas, que em Jonas 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus falou com Jonas, deu as coordenadas a Jonas, deu a direção a Jonas, deu até a mensagem para Jonas. Jonas ouviu a voz, mas Jonas não obedeceu ao Senhor que lhe chamou. Consideremos que Deus valora a obediência, valora tanto a obediência, que Deus nos diz em sua palavra que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha que forte o que Deus está falando conosco. Se não houver obediência, não adianta orar, não adianta jejuar, nem orar na madrugada. Você bota despertador lá, vou orar na madrugada. Tem uns que dizem que a fila é menor, besteira, irmãos. Deus não está preso ao tempo. Mas pega isso aqui, pode orar até na madrugada, pode virar a madrugada orando. Se não tiver obediência, não adianta de nada. Deus rejeita todo o sacrifício que fizemos a Ele, se nós não obedecermos a sua palavra. Portanto, se você quer viver as promessas de Deus, é preciso crer em Deus, é preciso ter fé, é preciso ser fiel e é preciso obedecer a Deus. Recapitulemos as lições da nossa aula. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, as promessas de poder, a promessa da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Glória a Deus, meus irmãos! Nós chegamos agora à parte final da nossa aula. E eu tenho certeza que você foi muito edificado por esta ministração. Na próxima aula, nós teremos em continuação a lição Promessa e Obediência. Nós partiremos exatamente deste último subtópico aqui que acabamos de ministrar. Esta aula está imperdível. Temos um encontro marcado na semana que vem. O meu desejo é que Deus abençoe você e que todas as suas ricas promessas, elas se cumpram na tua vida. Se esse vídeo agregou a você alguma coisa, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe também, se você puder, com mais alguém este conteúdo. Por hoje nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, que será extraordinário. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.